Bom dia a todos. Estou aqui na presença do professor Elton Casagrande, do Daniel Alves, aqui no Shopping Jaraguá Araraquara. Vamos falar um pouquinho sobre economia, sobre o cenário aqui da cidade de Araraquara, um pouquinho do varejo, e passar alguns dados e informações para todos os telespectadores. Passo a palavra agora para o professor Elton Casagrande. Olá a todos, muito obrigado aqui por receber a gente. Eu sou o professor Elton da Unesp, Departamento de Economia da Faculdade de Ciências e Letras, e pelo Núcleo de Economia do Sincomércio Araraquara. A gente tem uma colaboração com o Jaraguá e vice-versa, né, no sentido de tratar da economia. A gente precisa estudar muito a economia local, observar a região central, o estado de São Paulo, então a gente precisa de colaboração. E nessa forma e nessa oportunidade, a gente aqui quer falar um pouquinho do que? Das expectativas do Natal. Nós fechamos a retrospectiva da Black Friday e agora vem um outro momento, com um outro perfil, e a gente está pensando, analisando em todos os dados que nós temos, né? Então eu vou falar um pouquinho do estado de São Paulo para dar uma referência mais global, digamos assim, do contexto que nós vivemos, né? O estado de São Paulo, com as informações estatísticas do SEAD, da Fundação SEAD, mostra que é um estado que cresceu ao longo de 2024, superou um pouquinho as expectativas, chegando aí quase 3,5% do produto interno bruto. O que isso quer dizer? Mais renda, mais gente trabalhando, mais produção, mais circulação de mercadoria, mais arrecadação também de tributos. Então a gente tem muito movimento. Dois destaques que eu gostaria de dar, que tem uma multiplicação, um efeito multiplicador muito grande na economia, são os investimentos pesados de infraestrutura, que vocês podem observar pelas manutenções, reformas e melhorias em rodovias que tem acontecido no estado de São Paulo, e também a indústria que cresceu no estado de São Paulo acompanhada dos serviços. Setor da construção civil também bem importante em várias regiões paulistas ou regiões administrativas. Tudo isso fez que o investimento aumentasse, multiplicasse a renda das cidades e aí, pelo IBGE, a região central, né, na qual aqui nos importa mais diretamente, no primeiro semestre, com a menor taxa de desemprego entre todas as regiões administrativas do estado de São Paulo. Então, o setor empresarial paulista, o dinamismo de políticas públicas, de políticas municipais, bem ascendente para fortalecer a economia total. Isso pega o varejo, favorece o varejo, o comércio de rua e também o shopping center, né? E aí tem outras situações que vocês podem traduzir e apresentar melhor aí. Puxando um pouquinho do gancho do professor Elton, né? O Shopping Jaraguá, hoje sendo o empreendimento de maior representatividade, maior importância de Araraquara e região, ele traz números muito expressivos quando a gente compara com a média nacional do varejo de shopping center. Então, quando a gente pega, por exemplo, alguns dados simples, vendas, quando nós comparamos vendas de 2024 versus 2023, o shopping cresce 8 vezes a média nacional. Quando a gente vai agora para o nível de ticket médio, o nosso ticket médio é o dobro da média nacional. E outro dado muito importante é a visitação, né? O fluxo de visitação de clientes. Hoje nós temos mais ou menos o dobro da visitação média, do crescimento, da variação positiva em relação à média nacional. Então são dados importantes que mostram como o shopping, como empreendimento central da cidade, da região, ele vem numa curva ascendente, e evoluindo a cada vez mais, E eu acho que agora com o Natal, essas expectativas de fluxo, vendas, elas acabam passando ainda a números muito mais expressivos. Eu passo agora a palavra para o Daniel para falar um pouquinho sobre esses dados. Complementando o que o Benjamin comentou, então a gente tem aí esses dados quantitativos, que demonstram a força do Shopping Jaraguá aqui para a região, perante os números aí da ABRAS, da Associação Brasileira de Shopping Centers, mostrando que a gente cresce muito acima da média do mercado e isso se reflete aqui no nosso dia a dia. Então, os nossos visitantes que estão por aqui, eles encontram muita variedade de lojas, muitas opções, comércio aquecido,
cada vez novas lojas, um maior número de variedades, onde as pessoas vêm para cá de fato para consumir produtos, lazer, serviços e aproveita também para ter aquele momento em família e ter boas experiências, lembranças com seus familiares e aproveitar tudo que o shopping oferece no que tange essa experiência voltada para o Natal, né? Então é a visita ao trono do Papai Noel, participar de uma promoção do shopping onde a pessoa pode ganhar uma viagem dos sonhos dela, levar um brinde natalino. E tudo isso estimula as vendas, estimula a visitação, né? Eu acho que é importante. Exatamente. Também. Então uma coisa reflete na outra, né? Então esses dados econômicos acabam sendo também resultado, né, desse bom trabalho que a gente vem realizando e consolidando cada vez mais a marca. Acho que é importante falar um pouquinho sobre as expectativas de crescimento de vendas, fluxo dos dados que a gente tem, até em relação também às médias nacionais. Então acho que é importante também o Daniel passar um pouquinho. Agora para dezembro, a expectativa é a gente crescer cerca de 50% do nosso fluxo de visitantes. Acompanha a média nacional, mas provavelmente ficaremos um pouco acima, é o que a gente vem realizando aí, pelo menos nos últimos anos, né, visto essa força que o shopping tem aqui na região. E entrando agora fechando novembro, entrando em dezembro, a expectativa é crescer cada vez mais, principalmente a partir da segunda quinzena, com vinda de 13º, as pessoas comprando aí na véspera do Natal, né? A gente teve um fechamento de fluxo em novembro com cerca de 8% de crescimento, que já foi bem positivo, impulsionado pela Black Friday, e agora no Natal, onde a gente realmente espera crescer muito, né? Então estamos otimistas aí para esse Natal e esse final de ano. Causa uma diferença, né? Porque o estado de São Paulo e região central tem uma dissonância com o resto do Brasil, né? Então, especialmente o estado de São Paulo, na região sudeste, as médias de vários números são melhores. Então, a gente está num certo, digamos assim, paraíso comparativamente ao resto do Brasil, né, ao restante do Brasil, e outras regiões com disparidades, né, como o Centro-Oeste, Nordeste, Norte, e que dá números bem diferentes, né? Então é a região Sudeste, particularmente o nosso estado, que faz uma grande diferença dessas taxas, do perfil. Por quê? Porque também é uma região extremamente urbanizada, mecanizada, com inovação tecnológica, com plataformas de exportação muito forte, né? No caso, Araraquara teve muita importação de máquinas e equipamentos pesados, que mostra que tem renovação de parque produtivo. Claro que a indústria foi bem esse ano, mas a gente espera sempre um pouco melhor e pode ser muito melhor. Eu acho que essa aqui é a grande questão, né? O empresário, ele vê um potencial que ele pode alcançar, mas temos barreiras, situações, então qualquer melhora vai muito rápido. E eu acho que o trabalho aí sempre é na linha da modernização, especialmente dos aspectos burocráticos, né? Que já melhorou e tem que melhorar um pouco mais. Então por isso que eu acho que o estado dentro do Sudeste chama atenção e também a região central. Eu acho que só para complementar a parte do varejo, né? Quando nós olhamos período pré-pandêmico, os números do shopping, né? Falando agora mais especificamente do Jaraguá, ele já está se aproximando muito desse período, né? Então o ano de 2019 foi um ápice dos shopping centers, né? De números, de indicadores. Então o shopping Jaraguá, a tendência é nós já superarmos um pouco em alguns indicadores o número de 2019. Né? Então, eu acho que isso é um cenário muito positivo e cria-se uma tendência de que o próximo ano a evolução vai continuar. E há sempre a expectativa de melhoria dos rendimentos, né? Porque quanto melhor forem os rendimentos do trabalho, mais volta-se para o consumo e também um consumo sustentável, sempre com essas características, que é o grande desafio das organizações no estado mais avançado do Brasil. Então, acho que são sempre presentes essas questões de melhora dos rendimentos e força econômica, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente queria falar, né? A gente agradece a oportunidade e bom Natal a todos. Obrigado. Feliz Natal a todos. Pessoal. Um abraço.
Bom, então agora nós, do Núcleo de Economia do Sincomércio Araraquara, vamos fazer uma abordagem mais econômica para a gente entender como que isso impactou nisso que foi falado até agora, né? Então eu sou a Maria Clara. Eu sou o Bruno Camacho. Então vamos falar sobre a carta de conjuntura. É o nosso material produzido trimestralmente. Então lá a gente estuda alguns elementos importantes como emprego, mapa de empresa, inflação e comércio exterior de Araraquara. Então assim a gente consegue distinguir e entender melhor como que funciona a dinâmica econômica aqui. Então na carta de conjuntura do terceiro trimestre, então de julho até setembro, a gente teve resultados muito positivos, tanto no emprego quanto nas empresas. Então a gente teve mais de 1.000 novos postos de trabalhos formais adicionados ao nosso estoque e mais de 700 empresas criadas nesse tempo. Então isso reflete resultados muito positivos na nossa economia, muita criação de renda, circulação de renda, que isso com certeza influencia no consumo, que vai impactar com certeza nos resultados do final de ano, para o Natal. Então, maior poder de compra para a população. A inflação, que, bom, para o terceiro trimestre ela estava abaixando, né? Muito puxada pela, por exemplo, né, a cesta básica estava com uma queda de preço, muito puxada pela queda de preço da batata, né? Que influenciou na cesta básica. E já outros indicadores, né, como os combustíveis, eles já estavam aumentando, o que já indicaria que futuramente os preços poderiam se elevar, né? Que é o que acontece nesse quarto trimestre que a gente vem experimentando, né? No comércio exterior, Araraquara teve um crescimento de 12% no saldo comercial e um destaque aí para o crescimento da importação de reatores nucleares, máquinas, equipamentos, que é como o professor Elton já tinha comentado, né? Um investimento em infraestrutura, que gera uma capacidade produtiva muito grande aqui na cidade, na região, que é muito positivo para a economia, né? E a Maria citou o aumento de contratações, mas outro dado importante é a queda no número de desligamentos. Então tem menos pessoas sendo desligadas comparados ao trimestre anterior. Isso é mais gente trabalhando tanto formalmente quanto informalmente. Tem dados disponíveis da PNAD, né, de desocupação, e isso fomenta, né, é um ciclo virtuoso. Mais gente trabalhando, mais gente consumindo, mais gente contratando, maior arrecadação tributária e trazendo mais prosperidade para a comunidade local. O resultado, um reflexo desses resultados positivos, que é comum que aconteça, é que a inflação aumente, né? Então, a inflação que estava caindo no terceiro trimestre, no quarto trimestre, é um comportamento oposto. E é por isso que a cesta básica está aumentando. Então, em outubro aumentou R$ 30, em novembro já aumentou R$ 43, muito puxado pela carne, que é o item que mais pesa, né, na cesta básica. Então, o reajuste que não estava acontecendo desses itens, outros itens também são o café e o óleo de soja, que estão puxando a cesta para cima. Agora, nesse final de ano, traz, infelizmente, uma queda no poder de compra. Mas isso também reflete muito o aquecimento da economia que estava acontecendo no trimestre anterior, né? Então, esses são os resultados aí da economia. Acompanhe a gente para conferir os dados, acompanhe o nosso site e vamos esperar resultados muito positivos para as vendas para o Natal desse ano.